tá? Então, é uma ameaça séria, ok? Quero acompanhar isso. Obrigado pelo comentário. E acho que esse era o principal objetivo que a gente tinha em mostrar o trabalho aqui, é justamente essas parcerias, etc. E não precisa de ameaça que a gente vai entrar em contato, com certeza. Obrigado, Celso. Obrigado, Lígia e Débora. Eu vou, desculpa a pressa, né, mas com medo do nosso horário aqui, eu vou passar direto a palavra para o Bruno. Muito obrigado, mais uma vez, pela colaboração. Achei interessantíssimo também. Podia ter mais tempo para comentar a respeito. Bruno, você já está como co-host, se quiser já começar acho que já está começando a apresentação, tá certo. A gente já passa a palavra. Vocês... São 11h55 e então a gente encerra 12h25. Caso, você vai por aí. Tá. 12h35. Pode começar, Bruno. Se você quiser. Aparece para a gente, mas não com uma forma não no formato de apresentação. Deixa ele, o computador vai responder aqui, eu acho que já. Para ficar a tela cheia. E todo mundo está me escutando? Eu te escuto bem. Tá. Então, eu vou me apresentar rapidamente, apresentar um pouco o contexto desse trabalho, tá? Meu nome é Bruno, sou doutorando em filosofia aqui aqui não, né, que eu moro em João Pessoa, mas de outro estado, da UFRN. E eu queria analisar nesse trabalho, esse trabalho está de forma muito incipiente, tá? Tá literalmente no começo. Eu queria analisar a possibilidade de identificar o que seria a estrutura da preguiça como um vício intelectual, tá? E eu queria aplicar especificamente no caso do apateísmo, que é um tópico de filosofia analítica da religião que é muito pouco explorado, ok? Meus slides, minha gente, geralmente eles não são muito grandes, não, mas esse é porque eu tinha traduzido para o inglês, como eu estou vendo que o pessoal aqui tá apresentando em português, etc., aí eu coloquei, mas geralmente tem um menor número de texto, tá? Então, o objetivo aqui é trabalhar, analisar esse vício intelectual específico, a assédia, né, que os antigos chamavam de preguiça. Aliás, eles chamavam de assédia, né? A gente traduz aqui por preguiça. Me chamou a atenção esse vício quando eu li essa obra aqui, Virtus and the Vice, e era um trabalho da Rebecca de Jong, e ela falava da assédia, e isso aí me chamou a atenção. Me chamou a atenção também porque eu dou aula para crianças, e no ensino fundamental e médio de filosofia, né? E aí uma coisa que me chamava a atenção era como as crianças, por exemplo, diziam, certo, mas eu vou aplicar isso para quê na minha vida? Para que é que eu quero saber se a alma é imortal ou não, se eu tenho livre-arbítrio ou não, essas coisas, né? E isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, essa pesquisa é uma pesquisa preliminar, tá? Eu estou refletindo sobre a estrutura desse vício e eu queria apresentar o apateísmo, que eu vou apresentar já, o que ele é, como o que seria um possível caso paradigmático desse vício. A preguiça intelectual, ou a assédia, como eu estou chamando ela aqui, eu estou pensando no vício aqui numa perspectiva, como o Kassan chama, uma perspectiva pluralista e não monista. Significa que o vício aqui, eu estou pensando ele não somente como um traço de caráter. Tá? Essa seria, o Kassan diz que essa, lá no capítulo 4 do livro dele, né, sobre vícios de mente, ele diz que essa seria uma perspectiva monista. Mas eu estou pensando aqui o vício como uma perspectiva pluralista, né? Tanto pode ser uma disposição, um traço de caráter, mas ele também pode ser uma atitude, né? E essa atitude, digamos assim, fomenta uma orientação defeituosa da vontade, né? Então, é assim que eu estou pensando esse vício específico aqui da preguiça, tá? E dentro da tradição cristã, né,
dos vícios, você tinha ali os 7 pecados capitais e o vício da preguiça, quando a gente dava uma primeira olhada nela, parecia que ela destoava um pouquinho, né? Que os outros, o orgulho, a avareza, parecia ter um grau de gravidade que não dava para notar como é que uma certa moleza ou falta de empenho pode caracterizar algo que os antigos consideravam tão grave, né? Nessa obra, inclusive, a Slot, né? A Varsentain, digamos assim, ela até ironiza a preguiça aí, e ela ironiza como essa moleza ou falta de empenho, né? Só que essa é uma interpretação moderna, principalmente na sociedade capitalista da gente, uma interpretação moderna de como a preguiça é vista, né? Porque não era assim que a preguiça era vista. A preguiça é uma desistência das coisas mais importantes da vida, né? É uma falta de empenho em conseguir, por exemplo, para os antigos, bens espirituais e bens divinos. É um envenenamento da vontade contra aquilo que realmente importa. Então, os antigos diriam, sei lá, eu vejo o meu casamento se dissolvendo, e eu não faço nada para, digamos assim, trabalhar isso. Isso é preguiça, né? Então, eu vejo que eu deveria ter uma certa responsabilidade ou obrigação para com aquilo, mas eu não ligo, eu dou de ombros, eu não me importo, né? Então, essa característica de não se importar com coisas importantes é o que os antigos chamavam de preguiça, tá? E aqui eu pensei nisso numa perspectiva epistêmica, né? Então, aqui a preguiça, eu pensaria ela como um desestímulo epistêmico a tudo que é bom, verdadeiro e belo, tá? E aí, eu queria saber como era que a preguiça, e é isso que eu estou pensando, né? Como é que a preguiça pode ter um impacto sobre a nossa vida epistêmica, né? Como é que a preguiça, ela pode, digamos assim, fomentar disposições de desejos, respostas emocionais, etc., mostrar a gente apático a bens intelectuais de primeira grandeza, né? Então, ou a coisas como a sabedoria, a crenças avalizadas, a compreensão, ou então a tipos de conhecimento que eu estou chamando aqui que possuem um impacto existencial significativo, né? Deus existe ou não? Qual é o sentido da vida? De onde veio o mundo? Eu penso que essas crenças, e daqui a pouco eu vou justificar o porquê, né? Elas têm um impacto existencial e a preguiça afetaria no sentido de que a gente não se importa com elas, a gente não liga para elas, tá? Por isso que, para analisar esse vício específico, minha gente, eu estou assumindo aqui um ponto que o J. Wood e o Robert Roberts, né, lá no livro deles sobre virtudes intelectuais, eles assumem, né? Ou seja, os bens epistêmicos, eles não são iguais, tá? Os vários tipos de conhecimento, eles não... existe uma escala de valor nos tipos de conhecimento. Então, para uma análise significativa desse vício aqui, é preciso que exista uma discriminação entre bens epistêmicos a fim de que eu possa identificar o que seria especificamente o vício da preguiça. Como assim, Bruno? Rapidamente explicando, os tipos de conhecimento não são todos iguais, né? Eu saber quantos grãos de areia tem na praia de Tambaú, aqui de João Pessoa, e eu saber se a vacina, digamos assim, a importância da vacinação, essas não são coisas que são equivalentes, tá? Claramente, uma é mais importante do que a outra, e eu estou assumindo isso para eu pensar esse vício aqui da preguiça, tá? E aí, o Woody e o Robert, eles fazem uma... Eu detectei no trabalho deles, no capítulo que eles falam lá sobre o amor ao conhecimento, eles fazem uma espécie de escala de discriminação dos bens epistêmicos, de como a gente pode identificar bens epistêmicos de maior grandeza e de menor grandeza, tá? E eles vão dar mais ou menos ali 3 características. Eles vão dizer que um bem epistêmico que embasa outros bens epistêmicos, que suportam outros bens epistêmicos, é algo valioso.
Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que aqueles bens epistêmicos que contribuem para o florescimento humano, ou que, de algum modo, está interconectado com bens enobrecedores para a vida humana, como a justiça, a amizade, etc., também ele, na escala de valores que eles apontam, também é um bem epistêmico de uma maior grandeza, né? E também aqueles bens epistêmicos nas quais você tem uma importância intrínseca de seus objetos, né? Então, por exemplo, a gente vai estudar o que é o ser humano, porque o ser humano é intrinsecamente importante. Então, isso também é algo que, na discriminação dos valores, é algo a ser levado em consideração, de acordo com eles, tá? Então, basicamente, é essa escala que eles utilizam, que eu adoto aqui. E, nesse sentido, eu queria apresentar o apateísmo como um exemplo de um vício paradigmático dessa atitude aí, né? O apateísmo, e por que eu me interessei pelo apateísmo, né? Primeiro porque ele é um assunto inexplorado na filosofia analítica da religião, tá? Para se ter uma ideia, digamos assim, o exame mais detalhado dele foi uma matéria jornalística da The Atlantic. Isso foi que apareceu em 2003. E os filósofos na filosofia analítica da religião vêm silenciando sobre esse tópico, né? E o que seria o apateísmo? Seria uma atitude de apatia em relação à existência de Deus, tá? Não estou preocupado em formar crenças consciosas sobre se Deus existe ou não, tá? A gente tem que diferenciar o apateísmo do teísmo, ateísmo, agnosticismo, tá? O ponto não é se Deus existe ou não. Não é esse o ponto. O ponto é que eu sou indiferente com relação a isso. Eu não me importo com relação a isso. Isso não importa. Então, você pode ser um teísta e um apateísta. Você pode acreditar em Deus e ser apateísta. Ou você pode ser um ateísta e isso você vê que isso importa. Isso ser extremamente valioso e importante, tá? Então, a questão da crença ou não na existência de Deus, ela digamos assim, ela não impacta na sua atitude. E o apateísmo diz respeito a isso. Agora, vamos tentar agora, nesses 10 minutos restantes, tentar, digamos assim, pensar a relação entre essas duas coisas, né? Então, a estrutura do vício, da assédia ou da preguiça intelectual, como eu identifiquei aqui, ela passa por 3 pontos, né? Eu tenho uma certa indiferença com bens epistêmicos significativos e de maior grandeza. Esse é um primeiro ponto da assédia, se a gente fosse montar a estrutura desse vício. Então, Bruno, e o que seria bens epistêmicos significativos de maior grandeza? Bom, eu estou seguindo mais ou menos aquela escala lá do Wood e do Roberts, que eu mostrei para vocês. Eu tenho uma certa apatia em relação à formação de crenças consciosas, como a Linda Zagzebski chama, sobre verdades importantes. E a apatia aqui esse tipo de apatia que caracteriza a assédia, ela é diferente do falar bobagem ou do bullshit, como o Frankfurt chama, né? Naquele livro que foi traduzido aqui no Brasil, sobre falar merda, ou on bullshit, né? Porque ele caracteriza ali uma despreocupação que as pessoas têm para com a verdade, né? Mas o que caracterizaria a assédia aqui é verdades importantes, né? Então, esse seria um foco mais específico, né? E, além disso, a assédia implica uma certa resistência à demanda da virtude do amor ao conhecimento, né? Eu vou explicar isso melhor um pouco mais lá na frente, né? Então, vamos pensar cada um desses 3 pontos aqui e eu interligar com o apateísmo, né? Primeiro ponto, né? Eu sou indiferente com relação a bens epistêmicos significativos, a bens epistêmicos de maior grandeza, né? Então, o agente epistêmico que é afetado pela assédia ou pela preguiça, ele é indiferente a questões de maior magnitude, questões relativas a Deus, à verdade, à bondade, à beleza, à ciência, às origens, a questões relativas ao certo e errado,
ela não se importa com isso, sabe? Então, quem cultiva a preguiça epistêmica nesse caso, né, não reflete sobre questões fundamentais, não gasta energia em crenças que são intrinsecamente valiosas, né? Ele não medita naquilo que é enobrecedor à existência humana, né? Então, por exemplo, a ciência a gente pode chamar, é um bem intelectual enobrecedor da existência humana. Mas o vício da assédia faz com que a gente seja indiferente à ciência, às suas descobertas, etc., né? Para a gente dar um exemplo, né? Então, eu simplesmente dou de ombros para coisas sobre como o nosso universo surgiu, esse tipo de coisa, tá? É claro que, por mais que um agente intelectual seja excelente, né, ele não consegue mostrar importâncias para as coisas que são importantes, né? E até essa questão da importância varia de acordo com uma certa visão metafísica, né? Mas eu estou pensando aqui a assédia, minha gente, como uma certa, digamos assim, insuficiência intelectual, uma falta de preocupação, vamos chamar aqui, com aquilo que a gente comumente chama de grandes questões, tá? Questões que são existencialmente significativas, que são pessoalmente profundas. Então, o não se importar com isso é o que eu estou chamando de assédia, tá? Aqui. E aí, por que o apateísmo entraria nesse primeiro ponto aqui, né? O apateísmo é essa indiferença ou apatia em relação à existência de Deus, e a existência de Deus é uma questão filosófica significativa, né? Se Deus existe ou não, isso toca em várias outras questões filosóficas, né? Então, nesse caso aqui, eu penso o apateísmo como uma atitude, mas não como uma postura, né? O Kassan, no livro dele, ele vai falar lá, na perspectiva dele, né, de uma postura epistêmica viciosa. Ele diz que essa postura geralmente é uma postura que ela é volitiva, aliás, afetiva e involuntária, né? Mas aqui, isso que eu vou falar agora é algo que eu tenho menos certeza, eu estou pensando sobre isso. Até que ponto o apateísmo é uma indiferença que foi, digamos assim, cultivada voluntariamente ou não, né? Mas, de qualquer modo, o apateísmo é esse descuido ou falta de preocupação sobre a crença em Deus ser fundamentada na realidade ou na evidência, ou esse tipo de coisa, né? Então, o objeto da atitude do apateísmo, né, dessa atitude que eu estou chamando ela aqui de uma atitude viciosa, é Deus, né? Ele é o objeto da atitude. A indiferença é para com Deus, né? Então, aí você tem uma crença que uma parte significativa da humanidade acredita ou acreditou e a gente é indiferente a essa crença, né? Esse é um ponto aqui. Além de ser indiferente com relação a uma grande questão, né, o vício da assédia, eu também sou indiferente à formação de crenças consciosas sobre essas grandes questões, né? Então, uma crença consciosa na posição da Linda Zagzebski é uma crença que eu formo com a preocupação para com a verdade da crença, tá? Isso é o que ela chama de crença consciosa, num livro que eu gosto muito dela sobre epistemologia, né? Então, nesse caso, a assédia implica uma certa aversão à crença consciosa sobre um tipo de conhecimento que é valioso, né? Os conhecimentos gerados pela ciência, por exemplo, os tipos de conhecimento de crenças bem fundamentadas gerados pela filosofia, etc., 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 né? Então, eu não me preocupo se as mesmo crenças que eu formo sobre essas grandes questões, eu não me preocupo com a verdade delas, tá? Então, há uma certa deficiência no tipo de amor apropriado que eu deveria dar a verdades que são verdades importantes, né? E eu penso que o apateísmo mostra essa despreocupação epistêmica de não dar a mínima para saber se a gente pode formar crenças consciosas sobre Deus ou não, né?
Nesse caso aqui, o agente vê a necessidade de encontrar evidências sobre questões relativas a Deus como um inconveniente, como algo que não deve ser levado a sério, como algo que não é, importante, né? Finalmente, um último tópico, tá? A assédia se caracteriza também como uma certa resistência às demandas da virtude do amor ao conhecimento, né? Porque formar crenças consciosas sobre bens epistêmicos importantes, valiosos, que ou o objeto do conhecimento tem uma importância intrínseca, ou então ele tem uma certa importância para o, o, o florescimento humano, etc., etc., tá? É algo difícil, é algo que exige do agente, né? Exige um esforço do agente significativo, né? Um esforço significativo do agente. Então, e pensar de modo atencioso sobre isso é uma coisa difícil, né? É mais fácil você formar digamos assim, uma opinião facilmente não embasada sobre essas questões, né? Então, ou você é indiferente às questões em si, as grandes questões, ou você é indiferente a formar crenças consciosas sobre essas grandes questões. E por que nessa terceira característica? Porque ela exige uma demanda, né? Ela exige um esforço. E por isso que isso aqui eu estou chamando de assédio, né? E no caso específico do conhecimento de Deus, há um esforço árduo para a gente pensar sobre essas questões, né? Tem um livro do Alvin Plantinga que ele vai até repreender o Daniel Dennett, porque o Daniel Dennett ele gasta uma folha para responder a todos os argumentos em favor da existência de Deus, né? E o Plantinga vai dizer assim, você não levou essa questão a sério, né? Essas respostas aí são muito simplistas, isso exige algo mais significativo, né? Então, encontrar respostas precisas para perguntas complexas, para questões complexas sobre Deus, etc., etc., é algo que o agente acometido pela assédia, digamos assim, e essa atitude apateísta ela vai pensar que isso é desnecessário, isso vai parecer desnecessário, né? Porque o potencial de abnegação, de autodomínio, para considerar, digamos assim, de modo refletido essa questão, é algo que o apateísta vai demonstrar uma resistência, tá? Basicamente é isso, minha gente. Eu estou muito aberto a escutar. Eu queria transformar isso aqui num ensaio, tá? E publicar depois. E aí eu estou aberto a escutar as considerações. Está muito incipiente. Eu preciso pensar melhor várias questões aqui. E aí eu estou aberto a escutar vocês. Bruno, obrigado pela apresentação. Eu estava sentindo falta de ver o sotaque aqui nordestino. O Bruno Coelho fez uma pergunta. Está sentindo falta aqui do sotaque nordestino nesse evento. Eu vou passar direto para o Alexandre. Eu tenho uma pergunta também, se der tempo, mas apareceram outras perguntas, senão vou dar prioridade às outras perguntas. Pode falar, Alexandre. Alexandre de Borba. Oi, Bruno. Parabéns pelo trabalho original. Eu nunca tinha ouvido falar da palavra sédia. É uma palavra em latim? Isso, Tá. Eu pesquisei aqui no dicionário e não encontrei, eu não conhecia. Eu acho que deve ter sido uma palavra, talvez, do latim mais eclesiástico, talvez, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta só para fazer. A crença conscienciosa sobre Deus, né? Ela parece uma verdade importante para quem acredita em Deus ou para quem tem algum interesse intelectual sobre o assunto, mesmo que seja um ateu. Mas, por exemplo, para uma pessoa como Dennett, que tem uma visão naturalista, você não acha que essa verdade poderia perder um pouco da importância justamente pela visão de mundo dele? Como é que você vê essa relatividade entre importância das verdades dependendo da visão de mundo das pessoas? Uhum. Obrigado por essa questão, Alexandre. Ela é uma questão significativa que eu venho pensando, mas eu estou assumindo, Alexandre, que, digamos assim,
uma certa objetividade com relação aos valores dos bens epistêmicos, sabe? Eu acho que nesse caso aí, primeiro eu penso que o Dennett se importa muito com relação à crença em Deus, mesmo que ele não forme crenças consciosas sobre o assunto, entendeu? Mas ele se importa muito com relação a isso, ele debate, ele escreve livros com relação a isso, etc. Mas digamos assim, eu sou tentado a pensar que, nesse caso aí, seria uma espécie de má formação da vontade, em não dar uma resposta emocional apropriada, sabe? Porque vamos supor, Alexandre, que realmente seja verdade que Deus vai, sei lá, trazer a Shalom um dia, vai restaurar um bom estado de coisas, etc, etc, etc. Então, isso é algo significativo para a nossa existência, para a vida, etc. Independente da gente acreditar nisso, não. Então, por isso que eu penso que isso importa, sabe? O que me chamou, inclusive, a atenção da Assédia, Alexandre, foi uma provocação do Pascoal dele, Pensamentos, onde ele lá no Pensamentos, e isso foi algo que me chamou muita atenção, quando ele vai falar sobre a importância da gente pensar em coisas relativas à eternidade. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Mas eu pensaria assim, Alexandre, apesar do meu trabalho estar bem incipiente agora nesse começo, sabe? Porque eu queria fazer um trabalho também criativo nesse sentido, sabe? Eu nunca vi essa questão da assédia sendo explorada, da preguiça intelectual, sobre questões importantes da existência, da vida, etc. Parabéns pelo trabalho. Eu vou ser Obrigado. um pouco egoísta aqui e vou fazer a pergunta e eu passo para você, Bruno. Eu falei que ia dar prioridade, mas porque eu tenho um gancho, aproveitar o gancho do Alexandre aqui. Eu vou só compartilhar a minha impressão inicial, Bruno. Eu fiquei com a impressão que você vai ter um problema em dar uma caracterização satisfatória dessa noção de verdades importantes, assim, porque eu acho que é um ativismo disso, e eu fiquei pensando se você não tem como salvar essa noção de preguiça intelectual, falando sobre a verdade, sobre verdades para as quais o agente, aí é uma definição basicamente relativista mesmo, mas uma verdade para as quais o agente não vê valor pragmático imediato. Eu digo isso porque eu tenho a impressão que nos casos concretos, do que eu consigo observar, quando eu interajo com pessoas, eu, às vezes observo mais vícios do que virtudes, eu digo, é mais saliente para mim pensar em conceitos de vício do que virtudes. O que me parece mais preguiça intelectual, aquelas pessoas que têm muito pouco, reservam muito pouco esforço para qualquer questão que exija um pouco mais de esforço intelectual, mais atenção, coisa do tipo. É muito característico que o que elas não dão atenção são coisas que eles não veem valor pragmático imediato. Coisas que pode ser excelente para resolver questões práticas, eu acho. Às vezes são pessoas que têm enorme sabedoria prática, inclusive, mas para algumas questões eles não têm valor prático, para essas questões eles têm preguiça intelectual, digamos. E isso, essa noção relativa do que é uma verdade não afeta essa noção do que seria preguiça, né? Então, para algumas pessoas que dão muito valor a questões práticas, a questão sobre Deus existe ou não, para eles tem valor prático, porque eles veem nisso questões importantes sobre como eles devem agir, sobre como eles devem se comportar, né? E vê valor prático na pergunta. E tem para outras pessoas que não veem valor prático nisso porque eles, por outras crenças que eles já possuem, se existe ou não existe, não faz qualquer diferença na vida deles. Então, não vê valor prático, então não valoriza. Então, essa foi só a minha impressão. O que você acha desses comentários? Como eu falei, professor, assim, o apateísmo ele é muito pouco, por exemplo, explorado na literatura, sabe? Por incrível que pareça, em periódicos internacionais, eu li toda a literatura sobre o assunto, que são 3 artigos. Então, assim, o pessoal não explora muito esse tópico. E um dos artigos que eu li fazia uma certa diferenciação entre o apateísmo teórico e o apateísmo prático, sabe?
analisando, por exemplo, qual é o impacto, a importância prática que tal coisa como a existência de Deus implicaria, né? E aí, lá o artigo vinha argumentando questões como, por exemplo, a existência de Deus teria um impacto sobre questões, por exemplo, se existe tal coisa como vida eterna ou não. Poderia ter um impacto com relação a isso. Poderia ter um impacto com relação a qual é o sentido da vida. Poderia ter um impacto com relação a qual a origem do universo. Poderia ter um impacto. E mesmo questões que, digamos assim, diz respeito às pessoas, como questões sobre valores morais, etc., a existência de Deus poderia ter um impacto com relação a isso. Talvez Deus, vamos supor que Deus seja um ser pessoal, que tem vontades, interesses, propósitos, que quer se relacionar com o ser humano. Vamos supor que Agostinho, quando ele diz lá nas Confissões, né, que, digamos assim, fomos criados para Deus e é desse modo que a gente encontra um certo descanso para nossa alma sedenta, etc. Então, eu penso que mesmo isso teria digamos assim, um impacto prático. A gente encontrar um certo refrigério para a alma, saber se a gente vai existir eternamente ou não, etc. Apesar de que isso aí que o senhor falou é algo que eu tipo, vou refletir melhor e levar em consideração digamos assim, essa questão, né? Porque justamente, professor Arthur, quando eu falei daquela inquietação que eu tenho com relação aos meus alunos, deles, né, no começo, assim, eu vou usar isso para quê na minha vida? Porque eles parece que não veem as questões filosóficas, as discussões filosóficas, eles não veem, muitas vezes, às vezes, a importância intrínseca de determinadas discussões, de determinados debates, esse tipo de coisa, né? Mas eu penso, professor, que talvez se a gente refletir cuidadosamente, exista tal coisa como mesmo não somente um impacto, digamos assim, teórico, mas também para como é que eu posso dizer? Há também uma consequência prática para as nossas vidas, se há tal pessoa como Deus ou não. E por isso que eu penso que isso importaria. Eu vou passar a palavra para o Bruno, e daí a gente encerra essa primeira sessão do dia, certo? Bruno. Minha questão, na verdade, é mais assim de especificar melhor assim essa noção mais geral, né? Porque se a gente pensa na preguiça intelectual, a gente pode pensar no inverso do aluno, uma pessoa que é perseverante. Ela, apesar dos obstáculos, ela permanece investigando, por exemplo, numa atividade para obter sucesso. E aí, nesse caso mais geral, me parece que entra em conflito com alguns outros exemplos. Por exemplo, alguém que é ignorante, por exemplo. Uma pessoa que é ignorante com relação àquela questão, não sabe que o debate está ocorrendo, o que a gente pode falar. Ela, de certa forma, é indiferente a essas questões mais gerais sobre Deus, enfim, sobre mais existenciais. E tem outro caso também, que é, por exemplo, no caso, por exemplo, de um cético pirrônico. Ele avaliou aquela questão a fundo, só que ele suspendeu o juízo. Então, a gente pode afirmar que, em um determinado estágio, ele se tornou indiferente à questão porque ele não viu um critério para decidir. E aí me parece que o ponto é como pensar esse cenário dialético. Porque, por exemplo, o teísta, ele vai ver a pessoa que é indiferente como tá exibindo esse vício intelectual. Enquanto a gente pode pensar que o cético não se vê dessa forma, o que a atribuição do vício intelectual da preguiça vai ser inadequada. A pessoa simplesmente investigou a questão e não chegou a uma resposta. Então, me parece que aí é caracterizar como seria essa indiferença, se envolve essa noção de que a pessoa investigou a questão ou se simplesmente a pessoa não investigou o suficiente, né, uma determinada questão e depois se tornou indiferente. Bruno, meu xará, né, Bruno? Ô, Bruno, muito obrigado por essa questão. Achei muito provocativa essa questão aí do ceticismo, tá? Essa aí eu preciso pensar melhor sobre essa questão específica do ceticismo pirrônico, né? Sobre suspender um juízo depois que eu olho cuidadosamente o que um lado diz, o que o outro diz, etc. E como isso se relaciona com a assédia aqui. Com relação a um outro ponto, Bruno, é claro que, assim,
tem, assim, um pressuposto, digamos assim, aquilo que importa muitas vezes tem um certo pressuposto metafísico e pressuposto do que a gente considera vício e virtude, né? Como o Wood e o Roberts, eles falam isso, né? Tipo, ó, a visão da gente, muitas vezes, de como a gente caracteriza uma virtude ou um vício, tá significativamente interligado a uma certa visão metafísica que a gente tem do mundo, da realidade, etc, etc, né? Então, esse é um ponto para levar em consideração. E aí, para especificar melhor um pouco o seu ponto, por isso que eu queria refletir melhor sobre até que ponto esse vício seria uma postura voluntária ou involuntária. Porque o Cassan, por exemplo, Bruno, ele vai dizer que mesmo vícios epistêmicos que, digamos assim, por exemplo, o dogmatismo, né? E a pessoa cresceu num ambiente que ela digamos assim, ela não teve chance de cultivar uma disposição de mente aberta, por exemplo. Mas aí, Bruno, ele vai dizer uma coisa interessante, né? A gente deveria, talvez, separar aqui uma certa responsabilidade por, digamos assim, pelo cultivo ou não de determinado vício, com saber se aquilo é repreensível, aquilo é um vício repreensível ou não. Então, nesse caso específico, Bruno, eu penso que talvez isso se aplique aqui ao caso também, sabe? O fato de alguém ser uma mente fechada, mesmo que não seja culpa dela, mas o dogmatismo e a mente fechada é um vício que pode ser que deve ser repreendido, mesmo que não seja culpa da pessoa, sabe? Por uma questão de ignorância, do contexto que ela nasceu, etc. Ela foi levada a pensar assim, né? O Cassan dá o exemplo do pessoal que nasce lá no Talibã, por exemplo, né? E talvez eu penso que isso pode ser feito aqui, sabe, Bruno? Talvez mesmo que a pessoa não seja, digamos assim, talvez há algo que é irrepreensível aqui na assédia, mesmo se ela não seja responsável pelo cultivo disso. Mas eu agradeço, Bruno, e eu vou pensar essa questão do ceticismo, que para mim é uma questão que foi interessante que você colocou aí.